Na segunda metade da década de 90, o Maurício, ainda com cabelos, tem uma memória muito clara. Ficar ali com os seus 7, 8 anos na porta da escola, vendo os carros dos pais deixarem os seus filhos. E um dos carros era uma E36 branca, que eu lembro até agora. Nasci ali um pouco da minha paixão pelos BMW, senhoras e senhores. Ao sabia eu que também nascia a paixão do brasileiro ali, afinal, era uma marca relativamente jovem no Brasil, abertura das importações ali nos anos 90 e o Regino trazendo esses carros aqui para o nosso mercado. Muitas gerações vieram, muitas coisas aconteceram, fábrica no Brasil e aqui está a F30, senhoras e senhores. A geração considerada uma das melhores portas de entrada para o mercado dos carros premium. Um carro desse aqui pode custar na casa de 120 mil reais. Se você curte mercado automotivo, deve saber que tem aí Polo, HB20, 0 km por esse preço. Então, vamos falar tintim por tintim de cada detalhe desse carro que é para ser apreciado, vivido, assim como o slogan da BMW, puro prazer de dirigir. Então, sem mais delongas, roda aí a vinheta. Mas, como sempre, senhoras e senhores, nesse canal tem duas coisas garantidas. A gente vai falar a língua do país de origem do carro tudo errado e que eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, ó, prato de chucrute com feijoada. Guten Morgen! Alô! Se você está chegando em nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo, e saiba que se inscrever não custa nada. A gente pede que você faça isso, afinal, contribui e ajuda muito que a gente faça esses vídeos e traga esses belos carros para vocês todas as semanas. E além de ativar os sinos de notificações, dá o like no vídeo. E para quem já é inscrito sabe que a Lambi Lambi é a nossa mascote. Exatamente, meu caro Vitônicos, é a câmera mais copiável da internet automotiva brasileira, que diz a lenda nos comentários que nós inventamos e que os outros canais copiaram. Não fui eu que disse, foi o povo que disse, certo, meu caro Vitônicos? Além disso, você pode ser membro do canal do Alma Automotiva. Tem um plano baratinho de R$ 299 por mês, etanol, que também vai aqui nesse carro, certo? Active Flex. E tem também um plano de R$ 499 para você que quer ajudar com um pouquinho mais. Você vai ter prioridade na resposta dos seus comentários e vai andar com o selinho do lado do Alma. Além disso, a pessoa tem que seguir a gente aonde, Vitão? No Instagram e no TikTok, são outras plataformas onde existem vídeos ali mais curtos, mas também tem uma interação mais direta com a gente. Exatamente. Bom, chega de papo, vamos falar do que a gente gosta, antes de tudo, que é design, meu caro Vitão. E, na minha opinião, a BMW sempre teve um design um pouquinho mais arrojado ali do que sua principal combatente, vamos dizer assim, que era a Audi, BMW, os principais, né? Eu acho que a BMW sempre foi um pouquinho mais serelepe na hora de desenhar o carro. Isso não é serelepe, de fato. E também, a gente colocar uma outra terceira alemã aí no balaio, né, que é a Mercedes, ali também já com um tom bem mais clássico, né, mais conservador, apesar que nos últimos anos ela ficou bem mais orgânica no desenho dela. Bom, vindo aqui para BMW, o que é interessante é que a série 3, ela tinha nos anos 90, né, na nossa infância, aquele desenho bem quadradão, típico da época, né? E aí, quando teve a época do designer Chris Bangle, ela ganhou linhas mais fluídas, mais curvas, e na época dividiu muitas opiniões. E aí você tem esse enorme capô, né, que é uma tradição, vamos dizer assim, de BMW, e aí você tem ali do para-brisa vem a linha de vinco de capô, fechando mais essa parte, e duas linhas também mais externas aqui, fazendo esse outro vinco, e aí continuando você tem o vinco de capô, e uma coisa atual, digamos, que você tem o capô, ele não vai mais até o final aqui em cima da grade, ele termina antes, porque, na verdade, esse anteparo, essa peça aqui, já é o para-choque, e o maravilhoso, eu acho muito bonito o símbolo da BMW. Vou falar em alemão, vai ter um povo infartando aqui. Bayerische Motorenwerk, né, fábrica de motores da Bavária, e eu não tenho essa história confirmada,
pessoal também pode infartar se eu falar errado aí. Isso aqui, se eu não me engano, faz referência a uma hélice, né? A BMW fabricou motores de avião aí uma época. Confesso que me falhou aqui a memória. Deixa aí nos comentários a sua reclamação, certo? A gente tem característico os dois, eu falo, parece um focinho, né? Que a BMW tem as duas grades. Nessa época ainda era contida, né? Agora tá virando um negócio que parece um portão, certo? Aqui ainda tava bem equilibrado. E você vê que desde as BMWs ali dos anos 30, você já tinha, né, essa grade dividida em duas partes. Elas eram mais verticais por conta dos carros da época. E isso é a identidade visual, na minha opinião, mais forte da BMW. Sim. E aqui ela tem a moldura cromada e você já tem o conjunto óptico começando logo, né, unido com a grade. Ele tem esse puxado, lembrando que esse é um modelo 2016, onde em relação à geração anterior, né, vamos dizer assim, teve um facelift no conjunto óptico, e aí os dois projetores, que também é uma outra identidade característica da BMW. Sim, é muito caricato, né, Vitão? É um Sim. olho assim, né, com uma sobrancelha ali, com cara de mal encarado, né? E eu acho esse detalhe muito bonito, que vem aqui e junta na grade, cria aqui uma fluidez bem interessante, até uma aerodinâmica, provavelmente, tá? Nós temos aqui como manda um design alemão tudo muito limpo, poucas linhas, aqui uma parte prateada e aqui uma linguetinha ali mais aerodinâmica, tá? É um carro que tem bastante, por ser um sedã também, né? Ele tem bastante queixo quando a gente fala, ele tem toda uma parte bem trabalhada, né, na parte inferior do para-choque, e você vê essa linha aqui, ó, que ela sai acima do conjunto óptico, ela dá a volta e ela já vem direto para o recorte de para-choque para peça de paralama. Isso aqui, esse tipo de desenho começou lá por volta de 2003, 2004, quando o desenho mesmo da BMW mudou bastante. E o que é interessante falar, a BMW ela é muito feliz em aplicar os conceitos, os carros conceito dela para produção. Ela tem essa coragem, é bem ousada, isso que é bem interessante de falar. Gosto, meu caro Vitônicos. Temos uma roda aqui com 5 raios, ela é simples e direta e muito bonita na minha singela opinião. Exatamente, roda aro 17 nos pneus 225/50, e o que é legal, você percebe essas linhas fluídas, mais orgânicas também no desenho da roda, nesses 5 pontas, né, com 5 furos, que são vazadas, ela tem linhas todas mais curvadas. Cara, é muito bonita essa roda. E pra quem já é assíduo do canal, sabe que o Vitão gosta de rodas côncavas, né? Onde a parte do meio tá que é mais... a tristeza no meu carro, né? O meu carro, o centro de roda, ele é muito reto, até um pouco pra fora. Sim. Me incomoda. E, Vitônicos, a gente tem uma linha de cintura muito marcada aqui, né? Que ela vem aqui quase formando, vamos dizer, quase um negativo aqui. Ela faz toda essa parte acinturada. E aí a gente tem uma outra linha que nasce aqui na caixa de roda dianteira e vai criar o músculo ali da traseira, como manda um sedã padrão, né? E uma coisa interessante de falar, se a gente conseguir abrir aqui para ver a lateral. Você tem na peça do paralama, tá, dianteiro, que nem você tinha comentado, da caixa de roda para a porta, você vê essa baita distância, né? Porque os BMWs, a boa parte deles, o BMW mais raiz, ele tem esse capô maior. E se você olhar, o motorista ele fica praticamente posicionado no meio do carro. Sim, esse carro tem uma excelente distribuição de peso, meu caro Vitor. É uma das coisas que contribui para a dinâmica dele ser tão legal. O volante que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho de medidas, né? O Vitor vai pegar a colinha ali, porque eu vou pegar a colinha, me desculpem. O Série 3, como todo carro, ele veio evoluindo e ficando cada vez maior, né, Vitônicos? Exatamente. Bom, esse 320 GP 2016 tem 4,62 m de comprimento, 2,81 m de entre-eixos, tá? 1,42 m de altura, sedã baixinho. Graças a Deus. Né? E 1,81 m de largura, provavelmente não considerando os retrovisores. Acho que com o retrovisor já deve bater perto ali de quase 2 metros. E o que você estava falando, Manolito, em relação a essas proporções, né, que a gente tem das gerações... Manolito pesquisou várias informações aqui para vocês, viu, galera? Eu dei uma olhada no site da BMW, tem informação histórica. Isso é muito legal, uma marca que tem isso. A marca que coloca a história dela. A primeira geração da Série 3 tinha 4,35 m. Hoje, em 2025, tá? Aliás, a sexta geração, que foi até 2019, 4,75 m. Exatamente. Então ele foi tomando sustagem. O Vitão deu uma tossida aí que tá só 12 graus em São Paulo. Temos aqui um retrovisor na cor do carro na parte superior e inferior aqui no pretinho fosco e um repetidor de seta aqui no pratinha quando desligado, certo? Vamos passar aqui para um momento que a traseira era muito 3 volumes ainda, né, Vitão?
Isso aqui também é uma outra característica da BMW. Sim. Tá? Essa curvatura que você tem quando você está caindo, essa parte da coluna, ela dá essa quebrada aqui e a mesma linha que continua da porta traseira. E como fica musculoso aqui, né, Vitônicos? Tá vendo? Ele vem aqui, eu vou mostrar ali do outro lado que dá pra gente mostrar um pouco melhor, mas olha como fica um músculo muito legal aqui Muito nessa lindo. parte traseira, fica mais vincado, de novo ele vira quase um negativo aqui, e isso entra no design da lanterna, tá vendo? Que tem um BMW muito bem colocado eu aqui, ó. gosto, isso eu adoro, cara, é um charme à parte. É rosinha aqui, ó. É, olha só. É muito lindo. É né? muito elegante, ela é uma lanterna ali praticamente toda no vermelho, só com esse rosinha aqui. A gente tem uma assinatura visual em LED que é muito característica também do Série 3 aqui nessa geração. As duas peças, né, de lanterna. Sim, duas peças de uma lanterna. sempre nessa parte, a outra na tampa de porta-malas. Inscrição aqui 320i, certo? Faz referência ao modelo. BMW e Active Flex. Esse carro, meu caro Vitão, é fabricado no Brasil e tem motor aí combustível flex, o que é uma coisa interessante que vai sofrer um pouco menos aí com essa adição de álcool que a gente tem na nossa gasolina, tá? É um sedã catarinense. Temos aqui sensores de estacionamento traseiro, o zóio do felino aqui embaixo, certo? E aqui ponteiras que o Vitão gosta, que são sinceras. Bom, acho que a gente tá babando aqui. Eu sou fã de sedã, pra mim é minha carroceria preferida e eu acho que a BMW faz isso de forma exímia. E tem o rabinho do pato, tá vendo que eu falo aqui, ó? O DuckTales. É uma das minhas 3 carrocerias preferidas, eu diria. Ah, eu acho que ainda continua sendo a minha preferida. Eu fico na dúvida até hoje. Eu acho que continua sendo a minha preferida. Sem mais delongas, Vitônicos, abra aí o porta-malas do nosso Série 3, certo? Que é um porta-malas de um sedã clássico, né? Tem um volume aqui atrás. Exatamente, ó, você tem a alça pescoço de ganso. Não sei quando foi que olharam que um ganso tinha exatamente esse formato de pescoço, que eu não acho, mas beleza. É um porta-malas bravo, porque ganso é bravo. Exato. Né? Bom, brincadeiras à parte, você tem essa alça entrando nessa parte, o que evita, né, dessa peça dar aquela cotovelada na sua mochila ali, na bagagem sua mala, que você né? levando. No doce de leite que você tá trazendo lá de Governador Valadares, certo? Que vai quebrar e fazer aquela meleca no porta-malas? Já aconteceu com você? Mais ou menos. Bom, antes temos aqui, ó, de falar, né, temos acabamento de carpete nesse verso e bem sensato, né, o triângulo tá nessa peça, fica mais fácil também no acesso em caso de emergência. Litragem, 480 litros de capacidade aqui no porta-malas da 320i. Que é um belo porta-malas, Vitônicos, cabe coisa pra dedéu aqui, tá? E aquele acabamento que o Vitão mostrou lá em cima, continua aqui embaixo, tá vendo? Tudo muito bem forradinho. Tem ali as alcinhas para você colocar ali a redinha, né? Para você amarrar as coisas, não ficarem rolando aqui igual chiclete em boca de banguela. E aqui tem a parte de um kitzinho de ferramenta, tá? Ó, que você pode precisar aqui para alguma coisa. E a bateria dos BMWs tá aqui embaixo. do Série 3 também estão aqui, certo? É uma bateria bem cara, aliás. Se for comprar um carro desse, saiba que a bateria desse carro aí de uma marca boa custa na casa de 3 mil. Original custa muito mais ainda. Se não custa mais. Não, original custa mais. Na casa de 3 mil você compra uma marca legal aí no mercado, tá? O assoalho, ele é um tampão rígido, tá? E aí, você abrindo aqui, você tem acesso a um cubículo, né? Um mocozinho. Um porãozinho ali. Exato. Tá? E lembrando que esse carro, ele é kit de reparo. Exatamente. E originalmente, Vitão, esse carro vinha com pneu Van Flat, tá? Certo? É uma coisa que muitas pessoas trocam, porque no Brasil o pneu Van Flat sofre muito, ali fazendo muito barulho, torna-se desconfortável, certo? Fecha aí o porta-malas pra gente abrir o quê, Vitão? O capô. Meu caro Vitônicos, puxe 2 vezes aí a alavanca, afinal... Tá escrito vezes 2 ali. Você é o maior e melhor abridor de capôs de toda a conexão Munique-Araquari. Imagina uma ponte aérea entre essas duas cidades. Já pensou? Se tiver, vai que tem. Esse enorme capô, Mineral Grau Metallic, que é o nome dessa cor, tá? Chique, né, Vitônicos? Ó, Mineral Grau. Aqui, ó, Araquari, Santa Catarina, onde ela foi produzida. Manta acústica, tá? Tem 2 amortecedores ali para facilitar a abertura. E temos aqui esse maravilhoso motor, onde está escrito na capa Twin Power Turbo. O código dele N20B20. É um 2.0 turbo, tá? Bicombustível, tanto etanol quanto gasolina, ele rende 184 cavalos. Essa potência máxima você atinge a 5.000 rotações por minuto. O torque também é o mesmo para os 2 combustíveis, em 27,5 kgfm, que por conta do turbo você atinge numa patada mais baixa a 1.250 rotações por minuto. O que é legal é que você vê que o motor ele já está um pouquinho mais para dentro ali, né?
Tá mais para trás, tá né, mais meu pra caro? trás, Então, né? você vê que ele tá mais, vamos dizer assim, dianteiro, mais central, né? Exatamente para estar mais próximo aqui da parte onde o peso tem que ser distribuído do carro, né? E obviamente tem um cardan, porque é um BMW de tração traseira, como manda a cartilha de um carro alemão desse daqui, tá? Todo esse conjunto está atrelado ao ZF8HP, que é um câmbio automático clássico de 8 marchas, tá? Não tem nada de dupla embreagem, aqui é um câmbio realmente tradicional ali com conversor de torque. A gente tem acionamento por corrente, isso é muito bom aí na longevidade da sua manutenção e obviamente para chegar nessas potências e toda a tecnologia que a gente tem aqui, ele tem injeção direta, meu caro Vitônicos. É muito legal ver um carro alemão por dentro aqui, os seus detalhes, a sua construção, certo? Esse motor tão bonito e que tem tanta coisa interessante que o pessoal faz por aí. Aliás, tem carros, Vitão, que fazem remap desse aqui, tem pessoas que fazem remap desse carro que chega a ganhar até 100 cavalos, cara, só para você ter uma ideia como esse motor é elástico. Lembrando que tem 184 cavalos de motor, mas ele deve chegar ali de roda uns 150. A gente tá falando que ele ganha 100 de roda, ou seja, cara, ela fica ainda muito mais apimentada, certo? E com tração traseira e com as opções ali que depois a gente vai mostrar de você poder se divertir, fazer graça, como alguns falam, né? Mas, enfim, além disso, existe uma outra coisa interessante pra gente falar. Do espaço interno lá atrás, que é um pouco... Bom, vocês vão ver já. Sem mais delongas, meu caro Vitônicos, vamos adentrar aqui a traseira do nosso 320, certo? Para encontrar Dom Vitônicos de las Puertas, certo? Vitão, a gente não falou quase nenhuma palavra em alemão, né? Porque alemão é muito difícil. Eu só sei falar Rottweiler. Se falar... O que você sabe falar em alemão? Zwei Bier, acho que é Bier. 2 cervejas. Zwei, Bier, cerveja. Isso daí tem que saber falar. E Frankfurt. Frankfurt é fácil. Frankfurt. Lá, quando eu fui para a Alemanha, eles, nas cidades que eu fui, né, o bom dia deles mais enxuto, né? Hello, hello, hello. Bom, portas cara, eu fiquei impressionado. Eu fui para a Alemanha, eu vi criança de 2 anos falando alemão. Eu fiquei impressionado. A Alemanha é um país muito evoluído, rapaz. Brincadeiras à parte, temos um acabamento aqui, ó, num couro, não sei se sintético ou verdadeiro, nessa parte superior, tá? Esse filete no Black Piano, e aí você tem empunhadura de mão, ela tem um acabamento nessa cor clara na parte traseira, e nessa parte aqui, ó, é como se fosse um aço. Como se fosse escovado, né, Vitão? Um aço escovado de muito bom gosto, linhas bem fluídas, né? E aqui você tem o apoio de braço com couro sintético, botão do vidro elétrico, maçaneta, e aí essa outra linha aqui também mais fluida para um rebaixo de porta-objetos, né? E aqui um alto-falante. Detalhe que você tem a soleirinha escrito BMW em alto relevo aqui, tá? E você percebe aquilo que a gente estava falando da volumetria de lateral, dela ter esse músculo. Olha só da caixa de rodas, a gente consegue perceber aqui. Tá? Como é gordinho, né, Vitônicos? E outra coisa interessante, a gente tá no mundo aí que tem muito SUV, muito carro com o banco de trás tão reto. Olha como você tem um encaixe aqui, né, vindo da abertura da porta para onde você realmente coloca o seu popô aqui, como você vai ficar mais encaixado no carro. Que é o acabamento, né, que você fala do banco, ele é até a continuação da porta, né? Exatamente. Sabe quem tem isso? Quem? O Civic. O Civic. Entra aí, Vitônicos. Pra quem não sabe, o Vitão tem 1,79 m, certo? Cara, ó, você já entra, você já fica bem encaixado, o assoalho do carro é mais baixo, como um sedã mesmo, raiz. Você tem uma boa inclinação também de assento e de encosto. Cara, ao mesmo tempo que você fica encaixado também é muito confortável. Essa cor em bege, né, meio amarelado, ela também amplia, né, essa ambientação que a gente tem aqui. E aí você tem um PQP e um gancho para pendurar uma sacola com chucrute, certo, Vitônico? Uma sacola com chucrute. Exato, tá? Pra você fazer um sacola de repolho, né? Pra você fazer o chucrute, né? A parte traseira dos bancos dianteiros, essa peça aqui, ó, ela é uma peça plástica, tá? Ela tem uns vincos aqui estruturais também. E eu não tenho nenhum dedo de distância. Mas você tem um lugar que encaixa, né? É engraçado, né? É como se encaixasse. Um lugar, se tivesse um encaixe aqui. E eu tenho um palmo fechado de distância, tá? Pro teto, que você já vê uma boa inclinação aqui também. Sim, então acabamento aqui do brake light, a gente tem lâmpadas de leitura, tá vendo, ó?
muito elegantes aqui, certo? E também uma lâmpada de salão aqui, central, né? Como o pessoal brinca, tá? O teto é todo nesse bege, muito bonita a cor, muito bonito, combina muito com o interior do carro. Eu acho de bom gosto. Extremo bom gosto. E, Vitônicos, eu tenho 1,73 m aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho sim aqui um palmo fechado. Vou virar aqui para vocês. Da minha falta capilar aqui, ó, tem um palmo semi-aberto aqui. Eu viajo até que tranquilo, vou ser bem sincero. Quando a gente, o carro usado, a gente conhece aqui no dia, tá? A gente estuda o carro antes. Eu esperava um carro mais apertado, tá? Isso me surpreendeu. Túnel central baixo? Cara, é o Himalaia, tá? Cara, é um dos túneis centrais mais altos, né? Óbvio que tem um cardan passando aqui, né? Tem um eixo aqui para tração traseira, tá? E você tem aqui a parte do ar-condicionado traseiro, né, que tem aqui um abre e fecha, certo? E tem um negocinho aqui, ó, com temperatura, para você deixar mais quentinho ou mais fresquinho. Isso é um conforto bem legal aqui para os bancos traseiros, tá? Enfim, acabamento muito bom, apesar dessa geração aqui, foi uma geração que o pessoal, vamos dizer assim, falou um pouquinho de acabamento e tudo mais, é muito bom, é muito interessante a construção do carro. Mas bora lá pra frente, Vitor, que tem muita coisa para falar? Bora! Chave do 320 na mão, senhoras e senhores, chave BMW, que a gente conhece de outros modelos, muito bonitinho, o logo da BMW aqui no meio, que é para trancar o carro, tem botãozinho para abrir e para abrir o porta-malas. Ela é uma chave que você precisa trancar e destrancar aqui, tá? Mas para ligar o carro ela é presencial, não tem aquele botãozinho aí que as crianças modernas acostumaram, certo? Só uma coisa antes da gente chegar ali perto do Vitônicos, é que eu tenho aqui memórias de banco, tá vendo? E também ajustes elétricos, tanto da parte do assento, do encosto e aqui de lombar. Vamos encontrar Vitônicos, que é o homem que mais entende de portas no Brasil. Não vou entrar em redundância com vocês, meus caros telespectadores, as mesmas linhas fluídas, os mesmos acabamentos, obviamente um porta-objetos maior, e você tem aqui, ó, um pininho, é nostalgia, nos 80, 90 isso aqui, tá? Tem uma soleira, também escrito BMW em alto relevo. Os bancos do passageiro, apesar de não terem memória, mas tem aqui, ó, os ajustes elétricos, né, tanto de deslocamento de assento quanto de encosto, tá? E é legal que você tem todo esse acabamento, tanto nas peças plásticas, no cinto e no banco, tudo seguindo a mesma padronagem de cor. Isso também é que é legal você notar. Você tem, de fato, abas laterais. De verdade, cara, né, Vitão? Genuíno, você fica bem encaixado mesmo. Essas linhas fluídas também no desenho. E você tem aqui, ó, um extensor de assento para você... pessoas mais e menos pernudas. Mais e menos pernudas. Acredite, isso aqui é um ajuste ergonômico de muito bom gosto, tá? E aí, aquele assoalho já bem mais reto ali. Você... Olha como suas pernas não estão tão dobradas, olha como as minhas pernas, tá vendo? Ó, não estão tão dobradas. Isso aqui é uma posição de dirigir de carro de quem gosta de dirigir, Vitônico. Exato, você tá numa posição muito, ao mesmo tempo... recheado, né? Você tá abraçado, mais né? conectada com o carro, Sim. mas mantendo o conforto. Essas linhas fluídas, quando você faz a conexão aqui pro painel, você tem essa parte superior na cor preta num soft touch, tá? Aqui a indicação, ó, de airbag, tá? Que são 6 aqui, Vitônico. São 6 airbags, tá? Saída do ar-condicionado, aí você tem um filete black piano, e essa parte intermediária aqui, ela numa textura que lembra um aço escovado, acredito que seja um material plástico, e mantendo aquela cor clara nessa parte inferior do painel, e aí essas linhas abrem, onde você tem aqui o ar-condicionado, e ali a multimídia detalhar como as linhas bem fluídas, né? Sim. Parece até um pano, assim. Parece até um tecido. Tem uma conexão muito legal, né? Bom, para ligar você coloca ali o seu pé no freio, dá a partida aqui. Opa, peraí que não pode tocar música que o YouTube fica chateadíssimo, tá? Aqui do lado eu já vou mostrar, tem o botão aqui, ó, para você desligar o Start Stop, tá? E uma coisa que a gente tem originalidade aqui desse multimídia, tá? Muitas pessoas trocam essa parte aqui, colocam o multimídia aí com o Android Auto, Apple CarPlay. Aqui não, a gente tem o multimídia clássico ali, ó. É o original do carro. Original do carro, inclusive com a grafia ali, ó, muito da época, né? E não é touchscreen, você mexe a partir dessa rodelinha aqui, ó, essa rosquelita aqui, ó, você vai operando ele, não é difícil, tá? É muito fácil, vou te dizer que dependendo pode ser até mais rápido do que o touch, tá? Um carro que tinha também uma multimídia que você mexia aqui no painel era o Peugeot 3008. Também, é verdade. E alguns Mercedes também tiveram isso uma época, tá? Mas... o do Davi.
O do Davi também era assim, que a gente filmou aqui, que é o Classe A que apareceu aqui, mas não o Classe A antigo, tá? Mas enfim, você tem aqui alguns recursos, não tem ali a parte de espelhamento, que é o que a maioria das pessoas querem, mas muito legal ver um carro que conservou aqui, ó, a parte de entretenimento original, tá bom? E, Vitônicos, a gente tem duas saidinhas de ar aqui, né, tá vendo? Com a parte aqui de fechamento e tudo mais, fechamento das portas, a setinha, e aí tem o dashboard do rádio, que ainda era totalmente aqui, tá vendo? Você tem aqui a parte das memórias, do volume, da entrada do CD, tá? Tudo muito bonitinho. E um ar-condicionado de 2 zonas, tá? Aí você pode regular aqui a temperatura, tanto para quem vai de um lado quanto vai pro outro. Podia né? fazer um vídeo SMR do botão. Um clec gostosinho. É legal, né? essa parte com botões físicos, né? Sim. E você tem ali a abertura automática e manual da parte de fechamento. Eu acho isso aqui bem legal, tá? Isso aqui é bem bacana. A gente tem aqui um consolinho, né? Que tem uma parte fosca. Coisa legal, né? Eu tava vendo o vídeo do Korn antes de assistir esse carro. Você ainda tinha muito aplique de coisas foscas no painel. Hoje tá essa coisa de pôr black piano. Olha como é mais elegante e como não incomoda os seus olhos, entendeu? Porque dependendo da incidência de luz aqui no painel de alguns carros, acho que o Commander... O Commander que é muito parecido... Se tiver aquele sol meio-dia forte aqui... Está na estrada. Nossa, fica ofuscando sua visão. Sim. Aqui a gente tem uma aberturinha aqui, ó, para 2 porta-copos e a tomadinha 12 volts, meu caro Vitão, para você ligar aqui uma panelinha com... como é que é o nome? Aquele doce de... Strudel. Strudel, exatamente. Strudel. Hans. Aqui você tem os seus modos de condução, ó. Como é que é? Fala em alemão. Meu filhinho, eu fiz uma torta de maçã pra você. Ah, meu, é difícil pra caramba, Vitão. Aqui, ó, mudando ali, você tem o modo Sport Plus, ó, que ele desliga ali, ó, controle de tração dinâmico. Ou seja, se você não tiver habilidade, não faça isso. O modo Sport, o modo Comfort e o modo Eco Pro. Que eu quero andar com esse carro, mas dizem que é bem interessante esse Eco Pro, tá? Sim, tá 13,5 graus em São Paulo, tá bem frio aqui hoje. E a manopla de câmbio, ela também tem as linhas fluidas, tudo seguindo essa linguagem. Ó, olha a ergonomia disso aqui, Vitão, que muito da hora, cara. Você tem que clicar aqui no Unlock, né, pra você realmente trocar aqui, ó, e passear entre a ré, o drive, tá? Lembrando que é um ZF de 8 marchas. Isso. Aqui, se você for pro lado, você tem o mais pra frente, Vitônicos. Olha, se a pessoa gosta de carro, ela faz as coisas assim, ó. E o indicativo de marcha também vai aparecer naquela pequena telinha ali, tá? Apertou aqui o parking, aí ele já trava. Mas a gente tem um freio de mão convencional aqui, tá? Não temos o freio de mão eletrônico. Eu gosto disso aqui, tá? Aqui nós temos um apoio de braço, certo? Com um porta-bugiganguinha aqui e aí um USB e uma entrada auxiliar, meu caro Vitônicos. Também é uma coisa que está um pouco em desuso. É legal que o painel aqui, essa parte central, ela toma bastante parte, ela deixa você bem envolvido com o carro, né? E aí, Vitônicos, eu vou falar de uma das coisas que a BMW faz, cara, que me ganha demais, cara, que é posição de dirigir, cara, é fantástico. Só pra você ter uma ideia, olha o quanto esse volante, olha isso aqui, ó, olha o tanto que a gente tem de coluna aqui. Cara, é muito legal, você fica muito encaixado aqui, tá? A gente tem um volante com couro, com um pesponto vermelhinho, couro de boa qualidade, tá? Aqui você tem a parte dos comandos, né, do rádio, e do outro lado você tem a parte do comando do piloto automático, que obviamente aqui nessa época não era adaptativo, tá bom? A gente tem pedal shifts aqui, ó, que é tipo cara, ele é de aço atrás aqui, ele é um material bacana. Você tem acionamento dos limpadores na manopla do lado direito e na manopla do lado esquerdo aqui você tem a parte de seta, certo? E aqui esse botãozinho, ó, o BC não é para descer para BC não, tá? Não é Balneário Camboriú não. O BC aqui é para você clicar ali, ó, e passear pelo computadorzinho de bordo, tá, Vitônicos? E até comentar, é aquela seta que me irrita um pouquinho, ó, tá vendo? Por quê? Ela não fica, tá vendo? Pra você tirar, você tem que vir aqui, ó. Isso aqui me irrita um pouco, mas beleza. Acho que o dono da BMW acostuma. Você tem um belíssimo conta-giros, um econômetro, tá? Você tem aqui a parte do sensor de temperatura lá, né? Do fluido de revestimento. Aqui a parte do velocímetro. Velocímetro, então, conta-giros tá aqui. Conta-giros tá aqui, mas eu falei conta-giros aqui. E aqui você tem ali o tanque de combustível. Lá tem bastante pra gente dar uma volta. Dá certo? uma volta. Dá uma, duas ou três, não se empolga. Tem aqui, ó, BMW, tá? E esse volante bem rechonchudão, né? Esse carro vinha com esse volante bem rechonchudão. Tem uma versão, acho que é a outra versão dela que tem um volante diferente, tá? Tem os pespontos, você falou? Sim, falei dos pespontos. E aqui, como todo BMW, carros alemães, né, tem aqui a parte de farol desse ladinho com
acendimento automático, fácil acesso ao dimmer, né, o dimmer do painel, farol de neblina dianteiro e traseiro, só uso quando tem neblina, e botõezinhos aqui para todo mundo com iluminação, tá? São vidros que você dá um toque, ele desce, um toque, ele sobe, beleza? Temos aqui retrovisor que é asférico, não tem assistente ponto cego, mas é asférico, tá? Isso é muito bom, tá? Aqui a gente tem a coluninha daquela cor que a gente já mostrou, eu tenho aqui um lugar para arrumar minha careca com uma bela lampadinha, tá? Vitão aqui, ó, também tem, mesma coisa, tá? E a gente tem um retrovisor aqui eletrocrômico. Errou! Errei, senhoras e senhores, desculpa, ó, esse carinha aqui é pra você fazer o rebatimento do retrovisor, não é eletrocrômico, tá? Desculpa. E Vitônicos, aqui a gente tem o botão pra você ficar sós, tá? Que é esse aqui, você tá sentindo, quer ficar sozinho, você clica, brincadeira SOS, gente. E aqui as mesmas 3 lampadinhas ali que a gente tinha lá atrás, elas também estão presentes aqui, certo, meu caro Vitônicos? Gostou? Gostei, mas eu vou gostar mais ainda quando a gente andar com ela. Bora. Vitônicos, vamos andar de 320 e GP. Sport EP, né? Sport EP. Exatamente. 2016. 2016. Brazuca, cara. Brazuca, fabricada no Tupiniquim, tá? E, a princípio, eu já digo que uma coisa eu achei interessante. A rua que a gente sempre sai gravando ali tem muitas lombadas. E ela não pegou na frente, não pegou embaixo. São lombadas bem mal construídas, tá? Aquele coqueiro deitado, né? Cara, quebra mola mesmo. Exato. E já achei bem interessante, tá? Como a gente não tá com rodas muito grandes, outra coisa interessante é que ela não tá muito dura. Ela é macia com as rodas originais. Você passa aqui pelas coisas e você não tem um desconforto tão grande na buraqueira, tá? Claro, dada a proporção de um sedã mais baixo, alemão e tudo mais. A gente não tá falando do SUV, não tá falando do carro com pneu baludo, tá? E entrar naquele assunto que eu sempre gosto muito de comentar, que é a posição de dirigir. Cara, esse volante vem bem pra cá. O banco vai bastante pra baixo. Eu tô quase com as pernas esticadas. É a posição de dirigir. Olha que legal, cara. Normalmente eu vejo ser mais assim, ó. Exatamente. Quando você tá gravando. E é perfeito, né? Porque como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu descobri que eu sou um dinossauro, né? Eu tenho as pernas longas e os braços curtos. Então, carros que o volante vem mais próximo do meu corpo, eu acho um lugar mais legal para dirigir, tá? E o volante, ele tem um tamanho muito legal, ele não é super pequenininho, mas ele não é grande, ele tá num tamanho ideal aqui. Os retrovisores são muito bons pro tamanho. É bem inclinado o desenho, né? É bem inclinado, né? Faz um chanfro assim, né? A área envidraçada do carro é muito agradável, tá? Você tem uma linha de cintura muito legal aqui, ó, que não tá tão alta, não tá tão baixa. E lá atrás tem um vidro traseiro que funciona muito bem, mas com o sensor traseiro ali também você vai ficar tranquilo para manobrar seu Série 3, porque sedã para manobrar você não enxerga ali a parte de trás. Eu quero fazer um adendo que o pedal do freio é grande e eu gosto muito disso. É uma pranchona ali. É uma pranchona. Nos carros mais modernos, o que está acontecendo? As pessoas estão tirando esse pedal do freio grande e colocando um pedal do freio pequenininho. E aí, para quem gosta de frear com o pé direito, com o pé esquerdo, ou para quem quer fazer um jogo de pedal ali com o pé direito e pé esquerdo, não consegue. Eu não sei por que a indústria fez isso, mas eu gosto mais do pedal grandão. E uma coisa que eu adoro para fechar o assunto pedal, acelerador de prancha. Que ele vem de baixo ali, cara. Putz, acelerador de prancha o pé já fica mais posicionado. Sim. Porque às vezes ele encaixa, né? Um pedal de acelerador muito pequeno, dependendo, às vezes o pé, ele com o tempo vai movimentando, não é que ele escapa, mas você tem que voltar às vezes. Cansa um pouco também, né? Cansa um pouco. Aí lembra, só fazendo tem um Fusca que a gente dirigiu, tudo bem, é carro de época, o acelerador era só a bolinha assim, botãozinho assim. Exatamente. E, Vitônicos, falar uma coisa legal, ó. Só da gente começar a andar com ela aqui, ó, você vê que ela trabalha num regime bem baixo ali, ó. Ela fica ali a 1.500, 2.500, dirigindo no modo Comfort, tá? E uma coisa bem legal, a gente tem uma média aqui, ó, no computador de bordo de 10,1 km por litro, tá? Cara, isso é muito boa a média. Esse carro é econômico para você usar no dia a dia. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai falar um pouquinho de 0 a 100, dessas coisas, meu caro? Eu ainda tô no modo Comfort aqui no meu passeio. Em termos de consumo, tá na cidade, como ela, lembrando, ela é uma Active Flex, né? Ela é bicombustível. De acordo com a ficha técnica, 6,5 no etanol e 9,4 na gasolina. E em perímetro rodoviário, né, na estrada, 9,3 no etanol e chega ali na casa de 13,5 com a gasolina. Parafraseando você, temos um tanque de 60 litros, cara, 60 litros. 60 litros é bom. A autonomia urbana varia de 390
a 560 km mais ou menos, e rodoviária podendo chegar a quase 800 ali, 798 km. Vamos deixar aí no lettering, Sim. sem pane seca, mas praticamente até qual cidade dá para chegar, né? Com 798? Ah, dá pra você ir daqui até Florianópolis. Então, tem que ser alguma de Santa Catarina. Será que dá pra ir daqui de São Paulo até a fábrica? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Ó, coloquei no modo esporte, a calibração de acelerador já tem uma mudança bem significativa, tá? E de câmbio também aqui, ó. Você tem já, ó, caraca, velho, ela enche muito rápido, é bem legal, hein? Você tem um acelerador que enche fácil. Isso é interessante por causa desse torque baixo, né, do carro. Você vê que a faixa de torque do carro é um platô muito lá embaixo, ó. E ó, ele vem aqui, ó, eu não tô dando pé aqui, eu tô só deixando ele desenvolver aqui. É bem gostoso. Imagina que esse carro com remap, ele deve ficar bem bravo, tá? Bem assim, arisco. E uma coisa interessante de falar, para quem já teve a oportunidade de dirigir carros de tração traseira, principalmente carros de tração traseira numa estrada com curva, ou até mesmo numa pista, fazer um track day, você vai ver que o carro de tração traseira, ele aponta de uma forma mais correta. A forma de dirigir do carro de tração traseira, principalmente na hora de você fazer curvas, torna-se muito mais legal para quem gosta de dirigir, cara. Querendo ou não, você está transferindo já a força para a traseira, o próprio peso do carro no arranque, ele já vai equalizar melhor, né? Sim, né? A diferença entre ser empurrado e ser puxado, né? Cara, você tem um carro que aponta muito mais legal. É assim, a gente tem uma voltinha mais rápida, os carros que são usados. Cara, é gostoso, é muito gostoso. E eu vou te falar, é um carro de dinâmica muito apurada. Olha lá, aqui a gente tem mais umas curvinhas. Cara, que carro gostoso, como ele respira bem, que motor aceso. E assim, cara, você tem um apontamento de curva muito legal, ó. Câmbio bem rápido, tá? Cara, esse câmbio... Tem um escalonamento bem ligeiro, né? Bem ligeiro e assim, é um câmbio automático, tá? Não é um câmbio automatizado, não é um câmbio desse automático que o pessoal utiliza. E assim, para um câmbio automático que tá original, sem remap, sem nada feito, cara, ele é muito ligeiro, ó. Você vê que ele... Ó, ele tem um overdrivezinho lá, ó. Legal pra caramba, velho. Vou encostar aqui no cantinho, meu caro Vitônicos, para você ter o deleite de andar neste belíssimo sedã alemão. A bordo daquele banco certo que tem o volante na frente, esse banco é muito certo, esse volante é muito certo. Quando eu falo muito certo é porque, de fato, a posição de dirigir de BMW é uma grata surpresa. E falando em dinâmica, que a gente está fazendo uma curva em perímetro urbano, temos a suspensão, Manolito, independente McPherson na dianteira, independente multibraço na traseira, que confere a dinâmica bem mais acertada, né, para esse sedã, né, de tração traseira, e freios, tá, muito responsivos, são discos ventilados tanto na dianteira quanto na traseira aqui do 320. Eu sou fã de suspensão multibraço na traseira porque ela assenta de uma forma correta e isso é uma coisa que me ganha demais, tá? E, Vitônicos, eu vou comentar uma coisa aqui. A gente foi atrás de cesta de peças desse carro para você ter uma ideia, tá? Por exemplo, um par de disco dianteiro de freio de boa marca custa na casa de R$1.000, tá? Pastilhas de freios dianteiras também de marcas de primeira linha ali, recomendadas, inclusive de aftermarket da montadora, R$800. Kit de troca de óleo na casa de R$500, tá? Os amortecedores aí são bem mais salgados. Se você comprar um kit de uma marca que é muito boa, alemã mesmo, você vai pagar R$2.500 no jogo da frente e R$2.000 no jogo de trás, tá? Um filtro de combustível desse carro na casa de R$500 e cada pneu na casa de R$700 ali de uma marca muito boa, tá? Por que eu tô falando? Eu acredito que quem compra um carro desse aqui, você não vai procurar uma peça ali de uma marca ruim que vai te dar problema ao longo do tempo, tá? Não, tem que ser tudo de qualidade. Sim, mas saiba que uma revisão de um BMW desse aqui, aquela revisão para começar a brincadeira, quando você comprou o carro, chega brincando em R$10.000, tá? Mas assim, muito facilmente R$10.000. Por exemplo, jogo de velas ali na casa de 800, tá? Limpezas de bicos mais 1.000, tá? Então... Isso me lembra do vídeo do Corny falando quando você vai comprar algumas unidades tão fubá. Fubá. Aí ele falando, fubá, exatamente. Aliás, o Corner, um dos carros que ele mais procurou lá na empresa dele são esses aqui. Esses carros são muito comerciais, tá? Isso é bem legal, tá? Mas enfim, quis dar uma, vamos dizer assim, uma elucidada na parte de manutenção só para vocês terem ideia, né? Porque hoje um carro desse aqui tem um preço muito atrativo, tá?
mas a manutenção tem os seus valores aí que não são flores, entendeu? Vitão, fala aí pra gente, esse carro teve cores muito bonitas, né? Teve. Branco, 2 tons de preto, prata, o azul é lindo, né? O azul é bonito, o vermelho. Vermelho cara, é maravilhoso. O vermelho é mais raro. Já te adianto que se eu fosse comprar, eu teria ela preta com esse interior, que eu acho que dá um contraste legal do preto com esse interior. O azul eu acho a cor mais bonita. Eu acho o azul a cor mais linda. Não teria de jeito nenhum branca. Teria branca. Não acho legal. Eu teria esse carro em qualquer uma das cores dele. Esse cinza é uma cor que eu escolheria, né, dessa unidade, que é o... a gente leu ali. Cinza, é o cinza mineral, né? Cinza mineral. Exatamente. Tá? E só assim, falando de dinâmica, para mim é uma grata surpresa voltar a dirigir um carro de tração, um BMW, né? No caso, eu tinha dirigido uma 320i, legal. Ano 2010, no ano que ela lançou. A que eu dirigi tinha 2.000 quilômetros só na época. E lembra, e assim, na época 2010, eu tinha poucos anos de carta e foi um dos primeiros carros premium que eu andei. E eu fiquei assim, ó. Eu fiquei impressionado com o carro. E o que é interessante é você perceber que ela não perdeu esse jeitão gostoso de dirigir, né? Ela evoluiu, mas você vê a boa empunhadura de volante, aquela posição, dirigir um carro solto, um carro que conversa bem com você. Você tem uma conexão com o carro diferente, e isso é um negócio que vai além da pessoa enxergar um carro por meio de transporte. Aqui é um carro de entusiasta. Pra quem gosta de carro. Cara. Mas que pode ser um carro do seu dia a dia, tá? Pode, isso que é legal do Série 3, tá? Fiquei muito feliz de voltar a reviver isso aqui, cara. Sim. É muito legal. Depois aí no modo esporte, pra você sentir como a sensibilidade do acelerador muda, né? Bem legal. E, Vitônicos, beleza, quanto é a FIP de um carro desse? Tá? Olha, uma Sport GP dessa aqui tá na casa de R$109 mil. E aí a versão acima, que é a M Sport, vai para 110 mil, tá? É a faixa de preço. Lembrando, isso preço de tabela FIP na data desta gravação. Lembrando que preço de mercado vai variar para menos ou para mais de acordo com o estado de conservação da unidade, com algum upgrade, etc, etc, etc. Fiz aqui uma busca, achei carros entre 95 e 125 mil, tá? Esse carro aqui, por exemplo, ele tem na casa de 50 e quanto ali? 55 mil quilômetros. É uma quilometragem baixa, tá? O proprietário tá com ele aliás, um ilustre proprietário. A gente tá tendo a honra de dirigir o carro do Edu Pisse. Aliás, o tio Edu que emprestou esse carro, como eu sempre digo, por muita confiança ou muita falta de juízo da parte dele, tá? Mas o fato, Vitão, é que você encontra ótimas unidades na casa de 120 mil reais, 115, 118, tá? Carros com quilometragens legais, carros que parecem estar bem cuidados, porque assim, tem aquela frase clássica, não existe nada mais caro do que um BMW barato. Eu já vi essa frase, inclusive de proprietários. Então tomem cuidado, é um carro para você fazer uma pré-compra num mecânico especializado, para você fazer uma boa revisão antes de você comprar ele, tá? De você sair andando com ele e tudo mais, tá? Então assim, dá uma boa pesquisada e faça uma compra muito consciente e sabendo também dos custos de manutenção que você pode ter, tá? Para fechar, Vitão, só queria falar que a gente tem aqui alguns concorrentes de época, né? Que é o A4, tá? Que nós testamos um no canal, né? Testamos um no canal. Do nosso amigo Rafael. Rafael Sforzin. E a gente... Sons de qualidade. E eu já cheguei a andar no CES 200 e 180. Então, assim, as Mercedes são mais bem acabadas, mas são bem mais anestesiadas nessa conexão homem-máquina. E os Audi são bem bons de dirigir, tá? E que tem um acabamento também mediano ali. Então, assim, são opções bem doidas, mas eu acho que... Por que é bem doida? Porque é difícil você escolher entre um dos três. Mas eu acho que o BMW é o que vai te trazer mais entusiasmo ao volante por um simples fato. Então, o Audi é tração dianteira. Mas é que tá, você falou difícil de escolher, eu acho que depende muito de cada um. A gente sabe que existe a galera Beamer que não vai abrir mão. Não. Mesmo se você... Às vezes, a pessoa dirigir um Audi da mesma categoria, ela não vai querer. Assim como eu conheço pessoas que, cara, é Audi. Sim, são Audi e não vai mudar, muda. Entendeu? Eu acho que é muito legal esse clubismo. E dos carros alemães, você tem isso muito forte. E vou fazer mais um comentário. Lá na Alemanha, não só, talvez nos Estados Unidos também, você não tem
com todo respeito, o mimimi que você tem aqui no Brasil com propaganda, que não pode isso, lá pode que não brigar. pode aquilo, lá você faz propaganda tirando o sarro do seu concorrente de uma maneira respeitosa e tem comerciais super legais que a BMW fez, cara. É um tapa na cara. Fez vários muito legais que vale a pena assistir. Bom, a gente vai ter que devolver o carro não. e fazer essa conclusão lá fora. Tá bom. Vitão, tá aí uma marca que faz jus ao seu slogan. E eu encontrei a palavra que eu fiquei ali perdido procurando, estava conversando com o Edu e ele é um carro comunicativo. Palavras do nosso amigo Juliano Barato. Ele é um carro que tem uma interação homem-máquina que me ganha demais, senhoras e senhores. E eu acho sim uma baita opção para você colocar na sua garagem na casa dos 120 mil reais. Lembrando que é melhor você ter uns 150, deixa ali uns 30 para fazer manutenção. Eu acho bem mais legal do que aquele SUV 0 km nesse preço. Mas é uma questão de gosto e o seu apetite para a aventura, certo? Interessante esse tipo de garagem sua, garage, que você falou. Bem legal. É a dicção que tá falhando hoje. Bom, tenha você garage ou garagem, deixa aí nos comentários qual desses você tem ou teria nessa faixa de preço e te falo uma coisa, que eu teria um 320 desse, porque é um carro realmente que ganhou o meu coração e é um carro que dá para você bem usar também durante o dia a dia. É um carro versátil, um sedã versátil. E além disso, de você comentar, dar sua opinião, não esquece de se inscrever, não custa nada. Além de ativar as notificações, dá aquele like no vídeo, não é mesmo? Exatamente. E se você tem um carro legal como esse aqui, uma unidade tão bacana como essa do Edu e quer trazer pra gente, eternizar o seu carro aqui no YouTube do Alma Automotiva e também falar sobre o mercado desse carro, fazer essa análise completa, você manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br, que é a sua forma de comunicação com a gente. Vitão, vamos embora. Tem que devolver o carro. Não, mas vamos almoçar antes. Fala que precisa ir até lá para gravar, entendeu? Entendi. Vai gravar o almoço. A gente vai almoçar no Juca Alemão. Então beleza. Eu comprei essa 320 há mais ou menos um ano, embora esse carro é 2016, já era um carro com 8 anos de uso, mas o início da minha história com BMW data de 1992. Deixa eu te contar direito essa história. Eu sou jornalista especializado em automóveis, trabalho com isso desde o início dos anos 90, fazendo testes, avaliações de carros. Hoje estou muito mais vinculado à assessoria de imprensa de empresas do setor automotivo. Faço menos avaliações do que fazia no início de carreira. E lá atrás, início dos anos 90, foi quando eu tive o primeiro contato com a marca BMW, justamente no lançamento da 325 Cabriolet. E eu lembro de ter ficado absolutamente encantado com o carro na época. Era um carro com motor de 6 cilindros em linha, com câmbio manual, conceitualmente até diferente em alguns aspectos do que esse carro se transformou, mas o fato é que eu vim acompanhando essas gerações, cheguei a trabalhar numa concorrente da BMW, eu trabalhei na Mercedes-Benz e mesmo assim nunca deixei de ficar encantado pela marca. Consegui fazer a compra desse carro no ano passado, levei cerca de 3 meses para achar esse carro, eu fui buscar no interior de São Paulo e o que eu posso dizer é que foi uma compra emocional, claro, estou acabando de confessar que eu fiquei namorando esse carro há mais de 30 anos, mas uma compra emocional pautada por diversos aspectos racionais. O primeiro deles, eu sabia que isso podia virar uma tremenda encrenca, porque é claro que pelo fato de fazer parte, embora seja um carro hoje de um valor equivalente ao de um hatch compacto 1.0, 0 km, é um carro que custo de manutenção continua sendo de uma marca premium. Então é um carro de 110, 120 mil reais, que é o que custa um HB20, um Peugeot 208, um Chevrolet Onix e etc. Mas o custo de manutenção continua sendo de uma BMW, de uma marca premium. Então foi pautado, sim, por aspectos racionais na escolha do modelo. Levei quase 3 meses para achar esse carro, devo ter visto pelo menos 15 unidades de 320 até
encontrar esse? O que ele tinha de diferente? E aí eu gostaria de transmitir, se você me permite, essa experiência para você. Procure um carro e por mais que você se apaixone por aquilo que você está vendo, procure levantar o histórico de manutenção desse carro. A BMW tem uma característica interessante que no próprio multimídia você consegue verificar o histórico de serviços, então ali você já vê se pode ter acontecido algum truque de quilometragem, e aí eu te explico muito rapidamente. Esse carro tinha 47 mil quilômetros quando eu comprei, era um carro com 8 anos de uso, bastava você olhar as quilometragens e as datas de revisões para ver se eram compatíveis. Então vamos supor que o dono desse carro tivesse rodado 40 mil quilômetros nos primeiros 2 anos. Quer dizer que nos próximos 6 ele só rodou 7 mil? Você já sabe que ali tem um truque. Esse carro não tinha, as datas de revisões eram compatíveis com a quilometragem. Esse carro tinha todo o histórico do que havia sido feito nas revisões. Eu não cheguei a fazer uma análise mecânica, porque acho que o conhecimento que eu tinha e o que eu me preparei, vendo vídeos, lendo discussões em fóruns, levantando todas as questões relacionadas a problemas. Não chega a existir um problema crônico de 320, mas existem alguns itens que podem ter a necessidade de serem substituídos, e aí, por exemplo, uma bomba de alta. Eu olhei isso nesse carro, eu vi o histórico de manutenção, eu olhei trocador de calor, que é outra coisa que há o risco de você ter a necessidade de ter que fazer a substituição, enfim. Eu analisei com muita racionalidade o estado do carro e principalmente o histórico dele. Comprei o carro. Primeira providência, dói no coração, mas você precisa fazer. Eu paguei 115 mil reais nesse carro há 1 ano e de cara gastei 7 ou 8, fazendo aquela revisão que me deixaria tranquilo com relação ao futuro da manutenção dele. Inclusive, a troca de fluido de transmissão automática, que só isso custa por volta de 3. Mas 47 mil era pouco. Mas eu teria que fazer com 55, 60, 65, já fiz logo e fiquei livre. Desde então, da aquisição do carro, dessa primeira despesa, eu tive uma troca de bateria desse carro é caríssima, custou 3 mil reais. E mais recentemente eu tive um problema com velas, com equalização de bicos, limpeza de bicos, gastei mais 2 e pouquinho, enfim. E só. Não tomei nenhum susto, não tem nenhuma lâmpada que acenda no painel. Ou seja, resumo de tudo isso, se você tiver maturidade, eu te confesso que é difícil, porque dessas 15 BMW 320 que eu vi, pelo menos 12 eu na hora já tinha vontade de comprar. Aí você deixa baixar um pouco a bola, dá uma parada, pensa, analisa e fala, não, deve ter truque nessa quilometragem. Você se encanta. Esse carro tem roda 17, a roda mais sem graça daquela época. Várias das que eu vi já tinham roda 18, era um carro muito mais vistoso. Eu não dei bola para isso, eu comprei realmente algo que eu tinha, convicção não dá para ter, mas eu tinha quase certeza que eu não ia quebrar a cara em manutenção. Então, fazendo isso e tendo a responsabilidade de fazer uma manutenção preventiva, vou te dizer o seguinte, e isso é sério, você que é seguidor do Alma Automotiva vai entender. Todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que eu preciso botar a bunda dentro desse carro, seja para fazer uma viagem de 1000 quilômetros, seja para ir até a padaria, eu vou feliz. Esse é o ponto. É isso que me
afasta da compra de um HB20 1.0 0 km, que não me traria tesão nenhum, embora também não ofereceria nenhum tipo de risco. Esse carro tem risco, mas o risco compensa. Então, se você quer seguir um conselho de quem se preparou durante algumas décadas para conseguir chegar a esse ponto, de poder comprar o carro que ficou namorando durante mais de 30 anos, é isso. O risco compensa, tenha maturidade, gaste sola de sapato, procure bastante, desconfie do que está maquiado e se você achar uma outra igual a essa, eu tenho certeza que você vai curtir muito. É isso, valeu!